Pessoal, tudo bom? Meus amigos, tranquilo? Meu nome é Pedro Américo. Esse é o primeiro vídeo gravando oficialmente aqui. Eu peço desde já para você que está assistindo isso, né? Tem interesse nesse material de estudo bíblico? Talvez vá usar esse material para alguma devocional, algum estudo, né? A gente sabe que na correria do dia a dia, às vezes a gente não tem o tempo necessário para ter uma meditação mais profunda na palavra. Então, esse material serve para te ajudar nesse sentido. E hoje a gente vai começar o estudo da carta de Paulo aos Coríntios e eu queria trazer e conduzir vocês junto comigo nessa jornada. Vamos aprender juntos, né? O que me traz o primeiro aviso desse vídeo de que a gente tem estudado, né, e começou a estudar esse material em casa, e quando eu trago a responsabilidade de preparar esse tipo de material, eu tento sempre antes me preparar para, assim, não trago só minhas impressões aqui, né? Tudo que eu falo, né? Eu tento me embasar em outros autores, materiais, né? Um amigo que fala os gigantes que a gente sobe nos ombros, e eu vou tentar deixar sempre embaixo as referências que eu estou usando nos vídeos, para que vocês saibam, caso vocês queiram se aprofundar mais ou queiram saber, né? Quais as fontes das coisas que eu estou trazendo aqui. E é isso. Então, a gente vai começar uma nova jornada, né? E esse estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai demandar de nós essa primeira etapa de contextualização. Ela é uma carta que a contextualização é muito interessante, né? Então, hoje a ideia nossa é trazer tanto um contexto da carta no seu ambiente histórico, no seu ambiente bíblico, e também apresentar um panorama geral aqui dos principais tópicos que Paulo aborda na carta, né? E finalizar com uma reflexão breve para a gente também conseguir refletir alguma coisa, né? E trabalhar. Não ser em vão, né? A gente não tem um vídeo só informativo, mas a gente trazer lições para a nossa vida. Então, quando a gente tem contato aqui com os textos do Novo Testamento, no geral, a gente sempre tem que ter consciência de que os fatores sociais, os fatores econômicos, os fatores religiosos que a gente está falando da época, eles são essenciais para que a gente compreenda melhor os textos, né? E o ambiente dos textos escritos no Novo Testamento. Isso vale, claro, para a Bíblia toda, né? Isso ajuda a gente a compreender melhor e ter uma interpretação melhor, mais aprimorada dos textos que a gente lê. Então, com relação à carta, especificamente de Coríntios, e a primeira carta ainda mais, esses fatores são ainda mais importantes. Por isso é muito importante saber o contexto que ela é escrita. Porque tem trechos dela, eu, por exemplo, li muitos trechos dessa carta, algumas vezes de forma totalmente diferente, né? E parecia, alguns trechos, se a gente não tomar cuidado, parece que Paulo está se contradizendo, parece que a gente não tem a gente não consegue entender bem do que se trata o assunto, né? Ou não entender bem o foco, né? Quando a gente lê Paulo falando sobre a questão do casamento, né? Sobre o que vocês me escreveram, lá no capítulo 7 vai falar sobre o que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas cada um tem a sua própria esposa. Pô, mas Paulo tá falando que não é para tocar em mulher, depois ele tá falando que é para todo mundo ter, para cada um ter sua esposa. Então ele está se contradizendo aqui, o que significa. Então é importante a gente entender o contexto onde tudo isso se passa. E não só o contexto da carta em si, mas também o contexto geral, o contexto histórico, o contexto sociológico que a gente está falando. Então quando a gente olha para a cidade de Corinto, que é o plano de fundo para a nossa história e para o nosso estudo, ela é a capital da província romana da Acaia, tá? E ela é uma cidade de uma característica portuária. Isso é muito importante para o que a gente vai trabalhar. Porque devido à localização, né, dela ali entre o Mar Egeu e o Mar Jônico, e aí nos respectivos golfos que a gente tem, e a gente tem essa característica de uma cidade de dois portos muito importantes. Uma região com dois portos muito importantes, porque é uma região que vai de um lado levar para a Ásia e outro para a Itália.
né, para a Europa, ali no mundo antigo. Então, é um ponto de passagem muito importante. Então, Corinto era a ponte entre duas regiões muito distantes, o que faz da região um ponto de passagem essencial, né? E ele vai ser, por essa característica portuária, né, e tão central entre povos e culturas tão diferentes, ele vai ser povoado por essas culturas, que em sua maioria vão ser de romanos libertos e gregos, mas também de outras culturas e povos diferentes que vão não só passar por essa cidade, mas vão, né, morar nessa cidade em busca de melhores condições de vida. Então, é muito interessante a gente ter essa consciência geral da cidade, porque isso ajuda a gente entender melhor os problemas que os coríntios estavam passando quando a gente lê a carta de Paulo, né? Porque toda essa efervescência aí, gerada pelo trânsito de pessoas, de dinheiro, de mercadorias na região, vai atrair também muitos imigrantes, como eu disse antes. Então, não são só os romanos e os gregos que estão lá. A gente tem também judeus, a gente tem também outros povos da Ásia ali que estão em busca de uma ascensão econômica. Então, quando a gente pega a histórico da cidade de Corinto, ela é uma cidade grega que, por causa das guerras entre Atenas e Esparta, ela aliada de Atenas, né? Ela é uma cidade que se enfraqueceu muito nas guerras entre as cidades e estados gregas, né? E quando a gente tem a Macedônia conquistando grande parte daquele território, ela é uma cidade que ela vai ser conquistada também ali por Alexandre o Grande nessa época. E aí, com a ascensão do Império Romano, ela é uma cidade que ela é destruída. Mas, posteriormente, dada essa importância regional, né, que eu destaquei, a gente vai ver que Júlio César ele reconstrói essa cidade, ali mais ou menos em 44 a.C. Então ela é uma cidade relativamente recente no plano que a gente está tratando. Então é uma cidade de expansão econômica, é uma cidade, um grande centro comercial que girava ali em torno do comércio e das pessoas em passagem, né? E tudo isso, essa questão regional, influenciava como a cidade era, né? A sua existência. Então, um outro elemento, né, de por que ela ser uma cidade portuária importante, a gente sempre vê, e essa discussão, né, mais ou menos ali no capítulo 7 de Corinto, Paulo falando sobre a questão da imoralidade sexual, como ele fala em outras cartas dele, mas a gente vê alguns problemas que Paulo vai tratar mais especificamente sobre esse assunto, e por que isso não deve gerar estranheza para nós quando a gente está ouvindo sobre a cidade de Corinto. Porque como toda cidade portuária, né, onde tem muitos marinheiros, né, em tempo livre, e tem essa ideia de ascensão, né, e de prosperidade, a gente também tem o favorecimento de muita imoralidade sexual, né? Então, muito atrelado também a aspectos religiosos. Existia um termo popular, antes da cidade ser destruída pelos romanos pela primeira vez ali, de que o povo grego falava sobre viver uma vida coríntia, ou seja, viver uma vida devassa, viver uma vida que cheia de moralidade mesmo, né? Tem um historiador que vai falar das 1000 prostitutas cultuais do tempo de Afrodite, mas assim, hoje isso é muito debatido, né? De que não era tanto assim também, era mais relacionado à cidade portuária. Então, como a gente tem na maioria das cidades portuárias, né? Eu lembro que meus pais, aí minha família de Salvador, eu lembro que tem ali uma região da Cidade Baixa que tem muito esse aspecto, né? De prostituição, enfim. Regiões portuárias vão ter essa característica, porque tem os marinheiros, tem, enfim. É um clima que favorece o desenrolar desse tópico, né? Então, por sua vez, essa manifestação religiosa, atrelada à sexualidade ou não, ela era tão diversa quanto a população. Então, a gente tinha diversos deuses cultuados nos mais variados lugares sagrados na cidade. Então, a gente tinha
assim, inúmeros e inúmeros lugares sagrados de diferentes divindades na cidade de Corinto. Então, o cenário econômico ali e o fato dessa cidade estar rodeada de imigrantes contribuía para que muitas culturas também existissem, né? Claro, a cultura romana e a cultura grega já eram politeístas por natureza, mas quanto mais agregadas, né, a outras culturas. Então, esse era um clima muito comum nessa cidade. Quando Paulo está falando sobre a questão da comida sacrificada aos ídolos, né, para nós hoje, talvez seja um cenário absurdo, mas naquela época era algo muito comum, porque a questão da comida sacrificada aos ídolos estava muito relacionado com o contexto e o dia a dia daquelas pessoas que viviam na cidade de Corinto. Então, agregado a isso também, e esse cenário econômico que crescia cada vez mais, atraía também uma classe artística, por exemplo, que vai buscar aí também patrocínio, também oradores itinerantes e, consequentemente, charlatães, né? Então a gente tinha artistas, oradores de rua, e toda essa classe era presente na vida ali dos coríntios. E tudo isso é relevante para quê? Para nós, né? Isso é relevante para a gente observar as características daquela igreja local, que vão ser abordadas ali pelo apóstolo Paulo, que é o que tudo indica. A igreja ali era um espelho da cidade em muitos aspectos, até pelos problemas que a gente vai ver sendo tratados ali. Então a igreja de Corinto era muito diversa, ela possuía, inclusive, né, como a gente vai ver no capítulo 11, discípulos de classes sociais completamente distintas, formadas por gentios, por judeus, mas principalmente por gentios. Mas quando a gente fala da ceia ali, então muitos tinham fartura, alguns não tinham nada. Então eram igrejas que tinham, era uma igreja que tinha essa característica de ter uma diversidade grande. Então, segundo o relato bíblico, aqui, ali em Atos 18, depois, se tiverem interesse, vale a pena conferir, né? Vou trazer um breve resumo aqui, mas a leitura vai trazer mais detalhes do que a própria Bíblia narra sobre o início dessa comunidade cristã ali, que começa com a segunda viagem missionária de Paulo. Então, Paulo permanece ali cerca de 18 meses em Corinto, e é o período onde ele vai conhecer Priscila e Áquila, que eles estavam ali saindo da Itália devido à ordem do imperador Cláudio para que os judeus saíssem de Roma. Isso também contribuía para que os judeus estivessem ali, né? Quem não sabe, essa ordem do imperador Cláudio, ela se refere a um período onde se diziam que os judeus estavam, o historiador da época, né? Na verdade, acho que eu me acredito em correspondências, diziam que os judeus estavam causando muitos problemas por causa de um certo judeu chamado Crestus, né? E acreditam, assim, muitos historiadores acreditam, né, que está falando sobre Cristo, né, e sobre a ascensão do cristianismo em Roma. E então os judeus são expulsos de Roma. Nesse interim, Paulo conhece ali Priscila e Áquila, e devido às confusões decorrentes da pregação de Paulo em Corinto, a igreja ela se desenvolve principalmente nas casas. Então, a igreja caseira era muito mais frequente, assim como a gente vai ver em grande parte da igreja primitiva, mas causado por esses tumultos que a gente vai ver ali no capítulo 18 de Atos, e não tanto em lugares públicos. Então, depois da saída de Paulo para lá, a gente vê que quem passa por lá é Apolo, e isso vai ser extremamente relevante para os primeiros tópicos, quando a gente estiver falando de divisão da igreja, né? Então, Apolo passa por lá com uma pregação, e o texto de Atos escreve ele como uma pessoa que entendido, né? Que era entendida de uma outra perspectiva no sentido de uma bagagem anterior, né, filosófica e cultural, que Apolo tinha. Então, Apolo chega com a pregação do evangelho de uma maneira diferente, talvez, do que Paulo chegou. E aí, alguns acreditam até que Cefas, né, Pedro, tenha passado por lá, embora a gente não tenha relato na palavra sobre isso. Mas existia a classe de cristãos em Corinto que
se denominava que era de Pedro, né? Então, essa é uma hipótese que se levanta. Então, por todas essas características citadas, Paulo viu ali, né, e a igreja e o Espírito Santo encontrou ali, né, uma terra fértil para a propagação do evangelho. Então, tanto localmente quanto em relação a esse contato, né, de pessoas que estavam em trânsito ali, embora não tivesse contato por mar, né, mas precisava passar pela terra ali, né? Então, a gente tem uma faixa ali de mais ou menos 10 quilômetros que liga um mar ao outro, uma faixa de terra, né? Muitos até passavam com barcos menores por terra, né? Carregando os barcos até a outra margem, né? Ou era um posto de troca de mercadorias. Então a gente tinha esse contato de pessoas passando por ali o tempo todo. E pessoas que eram de diferentes culturas, gentios, romanos, né? Gregos e também judeus, todos convivendo ali. Isso era um terreno fértil para o evangelho, pessoas interessadas em uma vida religiosa, né? E de todas as cidades que Paulo passou, a gente vê que Corinto foi um dos pontos onde ele ficou por mais tempo. E isso chama a nossa atenção, né? Porque é possível, até pela maneira que ele começa essa carta, que apesar de todos os problemas daquela igreja que a gente vai falar aqui e que a gente vai estudar, a igreja de Corinto ela era muito amada por Paulo, né? Então, falando mais propriamente da carta em si, a carta para uma igreja que Paulo ama. Então, muito possivelmente, essa carta que a gente tem acesso hoje, ela é uma continuação de uma outra carta escrita por Paulo que não foi preservada, né? A gente vê em determinado momento ele falando, conforme vos escrevi anteriormente, então a gente não tem acesso ao que ele escreveu anteriormente. A gente tem esse acesso a essa carta em específico, que é essa primeira, a gente denomina de primeira, mas possivelmente não foi a primeira correspondência de Paulo com a igreja de Corinto. Mas, de toda forma, esse texto que a gente tem acesso, ela é uma carta-resposta de Paulo, a outra enviada pelos coríntios. Então, em vários momentos, a gente vê, e a gente vai, durante os estudos, ressaltar isso, que Paulo cita a carta aos coríntios que ele recebe, e ele comenta o que ele foi escrito para ele, né? Então, além dessa carta, alguns mensageiros, né, na casa de Chloe, relatam também algumas coisas para ele vai citar esses relatos. Então Paulo se dedica aqui a lidar com 11 temas principais com relação à igreja em Corinto, sendo que 10 deles são a respeito de comportamento. E só um, que vai ser tratado no capítulo 15, ele é essencialmente teológico, que é sobre a ressurreição dos mortos. Mas, em linhas gerais, os temas aqui, eles são a respeito de problemas com a liderança, né? Problemas morais, sociais, problemas religiosos, culturais. A gente vai falar também de problemas eclesiásticos. E, finalmente, problemas doutrinários. E são muito importantes para nós, essas análises, né, desses temas, porque a gente vai ver que tem muitos problemas que eles passaram, que não é só da igreja da época, é da igreja dos nossos dias também. Então, todas essas questões a gente vai aprofundar de forma mais específica em cada estudo, conforme a gente for avançando, né, nessa análise mais expositiva da carta. Então, aqui, embora eu tenha ressaltado bastante esses aspectos contextuais relacionados a 1 Coríntios, é muito importante esse aspecto de que, embora a gente tenha um contexto específico onde a carta é escrita, muitos temas tratados ali são muito pertinentes para nós. E eu não falo isso com alegria, a gente está falando de problemas, né, que a igreja está passando. Mas são problemas que a igreja de lá passou naquela época, mas que nós podemos lidar com ele de forma melhor, porque nós temos as orientações de Paulo para hoje. Então, quando a gente fala sobre divisões, quando a gente fala sobre imoralidades, rivalidades internas entre os irmãos, sobre os limites da liberdade cristã, sobre o respeito à comunhão, os dons espirituais, o amor, todos esses temas, como o Billy Graham, né, atribuem a ele essa frase, né, mas todos esses temas são mais atuais que o Jornal de Amanhã. Então, tudo isso é muito pertinente, muito válido para nós. Isso acontece porque a raiz desses problemas continua a mesma. O fracasso, um dos autores aqui, o Kruger, vai falar que o fracasso dos cristãos em se relacionar adequadamente com o mundo ao seu redor. Esse era o problema dos coríntios.
E pensando bem, isso não é um problema de muitos de nós hoje. Como o cristão se relaciona com o mundo ao seu redor? Como o cristão se relaciona no seu trabalho, com relação aos seus colegas que não conhecem o Evangelho? Como os cristãos, né, os discípulos de Jesus, se relacionam adequadamente com, é, com as questões da sua comunidade local? Então, tudo isso é muito importante para nós. Muito importante para avaliarmos, muito importante para nós conseguirmos lidar melhor com todas essas situações que a gente vai ver e que vão aparecer para a gente, né? Porque embora a gente veja que os contextos culturais e sociais eles mudem, uma coisa não muda, que é o pecado no homem, e uma coisa também não muda, que é Cristo, a solução para a vida de todos os homens. Então, para a igreja de Corinto, parece correto afirmar aqui, que o Gordon Fee diz, que apesar de eles serem uma igreja cristã em Corinto, né, uma dose excessiva de Corinto ainda permanecia neles, vindo à tona em várias atitudes e comportamentos que exigiam uma cirurgia radical, mas que não matasse o paciente. E é isso que a carta tenta fazer. Então esse é o contexto nosso da carta, de como nós lidamos com o mundo ao nosso redor. Como nós lidamos, a gente costumou chamar assim, né, na tradição de igreja, né, mas qual é a nossa relação com o mundo? O mundo tem invadido nossas vidas? O mundo tem se perpetuado no nosso agir, na nossa maneira de pensar, né? Ou a gente tem alinhado o nosso coração e alinhado nossas atitudes ao coração de Deus, ao coração de Cristo? E é isso que Paulo vai tentar fazer aqui. Uma cirurgia radical, onde ele vai tentar atuar na vida dos coríntios de forma a eles compreenderem mais quem Deus é, né? E quem ele, como apóstolo, é, para conduzir eles nessa jornada. E esse vai ser o tema do nosso próximo vídeo. E como a palavra de Deus e como a nova vida em Cristo nos guia a uma vida que, ao mesmo tempo, nos conduz para mais perto de Jesus e, ao mesmo tempo, nos faz mais diferentes e mais distintos do mundo ao nosso redor. Então, isso é um pouco do que a gente vai ver daqui para frente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero que vocês tenham aprendido, né, alguma coisa diferente. Para mim, que estou fazendo esses estudos, estou aprendendo muita coisa nova e é justo que eu compartilhe isso com o máximo de pessoas que eu puder. Eu venho de uma tradição, né, e que a gente às vezes não é tão acostumado a ter esse tipo de aprofundamento, mas para mim é uma alegria. É uma alegria compartilhar disso e eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Sobre a nossa ideia aqui é ter 2 vídeos por semana, né, um falando sobre 1 Coríntios e outro sobre o Sermão do Monte. E eu espero que para vocês faça sentido e vocês possam estar mais perto de Jesus através dessas reflexões e através do Espírito Santo, que, embora de forma online, fala na vida de nós todos. E ele pode falar e ele continua falando através da história, através da sua palavra, por meio da sua palavra. Então que Deus abençoe a sua vida. Então, vídeos 2 vezes por semana e que, se você está gostando, né, e gosta desse tipo de conteúdo, que você possa curtir, se inscrever aqui, né, ativar o sino para caso tenha mais, você seja notificado quando sair um vídeo novo. Também curtir, né, e indicar para outras pessoas, que também vai ser muito bom tanto para a gente quanto para você, que vai estar abençoando outras pessoas. Então é isso. É um prazer, algo feito do meu coração, da minha casa para a sua casa. Obrigado.